Olá, bem-vindos a um novo episódio do Pod Saúde. Eu sou Carla Gardani, eu estou aqui junto com a Gypsy Marchioro, cirurgia vascular, Gisele Sucolotti, cirurgia dentista, Gabriela Debortoli, nutricionista. Hoje nós vamos dar continuidade à conversa do dia anterior, que nós falamos sobre obesidade e todas as comorbidades relacionadas a isso. Então, como ficaram várias perguntas a serem respondidas, a gente só salientou os problemas que podem vir relacionados à obesidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais de possíveis soluções. Então, as dietas e o valor nutricional dos alimentos que a gente pode ingerir. Então, tem alguns dados bem interessantes que a nossa dieta vem mudando ao longo dos anos, né? Cada vez mais a gente ingere menos alimentos in natura e mais alimentos ultraprocessados, que depois a Gabriela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Outro dado bem interessante é que cerca de 9% dos adultos até 24 anos, então pega aquela população adolescente e adulto jovem, já tem algum grau de excesso de peso ou obesidade. No entanto, ao longo da nossa vida, e quando a gente chegar aos 60 anos, esse índice vai aumentar para 50%. E o que é interessante? Como é que a gente pode prevenir esse ganho de peso? Porque isso vai vir associado com várias comorbidades. Então, para falar um pouquinho mais desses alimentos ultraprocessados que eu comentei anteriormente, vamos explicar o que é isso. Bom, tem uma classificação, né? Então tem os alimentos in natura, que é esse alimento alimento fresco, que a gente não precisa, não está processado, no sentido de não ter um conservante, né? Tu pode pegar ele e já ingerir. Uma fruta, um legume. Os alimentos processados já são adicionados de ingredientes, mas que são alimentos também. Então, por exemplo, uma conserva de pepino é um alimento processado, porque é acrescido ali vinagre, sal. Um doce em calda é acrescido açúcar. Para conservação é acrescido alguns alimentos ali, então são processados. E ultraprocessados, quando tem aquela lista enorme que a gente vê vários alimentos que a gente não conhece, vários ingredientes que a gente não conhece. Esses aí é o que mais são consumidos, mas que também nos prejudicam muito mais, porque são ingredientes fracamente nutricionais, ou seja, eles não nos trazem benefício nenhum em relação a nutrientes, né? Muito pelo contrário, normalmente são acrescidos de gordura trans, por exemplo, que vão nos prejudicar bastante. Eu acho que as pessoas também estão nessa fissura de dieta, às vezes cuidando só a quantidade de calorias, medindo calorias, então se eu estou em déficit calórico tá legal, mas esquecendo da nutrição, da parte nutritiva dos alimentos, que a pessoa não vai poder ter saúde, não vai poder ter beleza, se ela não ingerir uma quantidade X equilibrada de proteínas, de carboidratos e até gordura, porque às vezes, vou tirar a gordura, mas as células, elas precisam da gordura para elas se formarem, as células estão em constante renovação, e a pessoa tira a gordura, como que ela vai fazer essa reparação dos tecidos, como que ela vai ter uma pele legal, como que ela vai ter uma saúde na gengiva, na boca, tudo está sempre se renovando, e como se ela não tivesse a gasolina para andar no carro. Os alimentos é o nosso combustível, e a gente tem que se alimentar, nos alimentarmos com alimentos nutritivos. Não adianta a gente comer dizer que uma bolacha, digamos, tenha 50 calorias e uma banana tem 50 calorias e é a mesma coisa? É óbvio que não. Antigamente tinha a dieta dos pontos. Antigamente não, ainda existe, né? Mas teve muito famosa a dieta dos pontos, que levava apenas isso em consideração. Então, tu tinha vários alimentos, cada alimento tinha um ponto. Então, se tu quisesse usar os teus pontos, digamos que tu tem 100 pontos para usar, só com bolacha recheada, chocolate, pudim. Adoro pudim. Ia ser a tua dieta do pudim, né? Tu ia ter um déficit calórico, mas não ia ter densidade nutricional dentro daquela tua alimentação. Tu ia emagrecer, porque tem o déficit calórico, mas Sim. Tu ia sentir os outros prejuízos desse tipo de alimentação. Aquela pele envelhecida, com manchas, os cabelos alterados, cor, a unha fraca, o cansaço, o desânimo. E aí a gente volta a entrar no mesmo ponto que a gente falou da última vez, na questão do equilíbrio. Exato. Equilíbrio é tudo nessa vida, né? E a gente sempre vai bater nessa tecla, principalmente quando a gente está falando de saúde. Então, no momento em que eu tenho um equilíbrio, onde eu vou ter um déficit calórico para ter uma redução de peso, mas eu vou ter uma qualidade nutricional para isso, e com isso eu vou emagrecer, ou eu vou ter
enfim, eu vou ter um ganho de massa muscular, vou reduzir gordura, aí vai de cada um qual que é o seu objetivo. Mas sempre levando em consideração justamente isso, né? Tem que ter esse cuidado com o tipo de alimento que a gente ingere. E aí, vindo um pouco para esse lado, a gente começa a falar de uma das dietas, eu acho que vamos entrar já, começar a falar um pouco sobre elas, porque é isso que a gente quer saber, não vamos só devagar aqui. Uma das dietas que se fala muito e que é uma dieta muito abrangente para vários, digamos assim, para várias áreas da medicina, agora puxando um pouco para o nosso assado, né? Que é a dieta anti-inflamatória. Então, a dieta anti-inflamatória, ela auxilia no processo de anti-inflamação. O que a inflamação leva? Acho que a Carla pode falar um pouco sobre isso também, mas ela potencializa, ela tem gatilhos para a parte oncológica também, né? Para vários, como eu disse antes, para vários setores da medicina, ela é muito utilizada justamente por isso, né? Então, na prevenção de doenças oncológicas, nas prevenções de doenças cardiovasculares, e falando um pouco de um tema que vem se falando ultimamente, que é a questão do lipedema. Não sei se vocês todas sabem o que é lipedema. Lipedema, então, é um acúmulo de gordura, principalmente nas áreas de glúteo, de coxa, ela pode ser só lá embaixo na panturrilha, tem um tipo específico que pode ser muito só do braço, mas que antigamente a gente confundia muito com obesidade, né? Muito com o biotipo da mulher brasileira. A mulher brasileira é conhecida como aquela mulher escultural no sentido de quê? De ser magra, com colchão e com bundão. Nem sei se pode falar isso, mas com glúteos grandes, glúteos avantajados. Então, e foi se descobrir há pouco tempo, agora, em questão de 10 anos, nem isso começou a se pesquisar isso e descobriu o lipedema. E aí, te interromper, imagina. Mas antes, quando não se tinha esse conhecimento, se pensava que não era uma gordura perigosa, porque não estava próximo das vísceras, então menos atenção se tinha. Com certeza, com certeza. Hoje a gente sabe que cerca de 12% das mulheres do mundo tem algum tipo de lipedema. No Brasil, cerca de 10% das mulheres têm lipedema. Então é muita gente, são 5 milhões quase de brasileiras, a gente falando aí, que convivem com essa doença crônica. E muitas não sabem. Muitas não sabem, muitas acham que é aquela gordurinha. Esse dado que a Carla falou, que ela trouxe que 50% dos adultos estão acima do peso, é muita gente, é metade. Com mais de 60 anos é muita gente acima do peso. E aí vem carrega todas aquelas comorbidades, todos aquelas problemas de saúde, né? E muitas vezes a gente acaba tirando um pouco, aquela pessoa acaba não dando tanta bola, digamos assim, porque é só estético, é só uma barriguinha, é só a minha coxa que é mais grossa, e acaba não se atentando justamente para as patologias, né? Não, e até porque 50% das pessoas acima de 60 anos estão nesse quadro, então normaliza-se. É o padrão. Fica um padrão. Vira o padrão. Mas acaba aumentando muitos riscos, então tem que se levar em atenção. Eu acho que outra coisa interessante, sim, a Gypsy falou da dieta anti-inflamatória, assim, puxando para o meu lado, relacionado às células imunes, toda a resposta inflamatória do nosso organismo, é muito importante a gente entender, né? Então, assim, alimentos ultraprocessados, vamos voltar neles, tá? Toda vez que eu vou ingerir um alimento que já foi mega processado, em vez de ingerir um alimento in natura, eu vou desencadear uma resposta inflamatória mais importante, exacerbada. O meu organismo vai ter que lidar com isso. Eu vou ter algumas consequências, então, eu vou ter infiltração de células imunes nos meus vasos, eu vou ter no tecido adiposo, vou ter em vários órgãos que vai acarretar vários tipos de câncer, entre eles câncer de mama. Então, é isso que a gente tem que entender, mas assim, tem que ficar claro o que é uma dieta anti-inflamatória. A gente está falando, mas o que é? Então, na alimentação, como a Carla falou, tem os alimentos ultraprocessados que seriam classificados como alimentos inflamatórios. Então, a gente pode levar em consideração um coeficiente, onde cada alimento vai ter um certo número, por exemplo. Então, alimentos que vão ter um número maior vão ser alimentos anti-inflamatórios. Isso vai ser alimentos in natura, por exemplo, vão ter um potencial anti-inflamatório muito grande.
Dentro deles ainda tem os que são mais ativos, né, como anti-inflamatórios. Vegetais verdes escuros, por exemplo, temperos, tem A muito. famosa cúrcuma, que virou moda, né? Orégano, que é super comum, fácil de acesso e tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então, uma dieta anti-inflamatória, ela vai ter um potencial anti-inflamatório maior, ou seja, tu vai consumir mais alimentos anti-inflamatórios. Mas também é importante saber que tu não vai conseguir excluir todos os alimentos inflamatórios da tua alimentação. Porque, por exemplo, tu comer uma carne vermelha, ela tem um potencial mais inflamatório, mas precisa restringir totalmente esses alimentos? Também não. Então, é importante o equilíbrio, né? Então, tu ter na tua alimentação um volume de alimentos mais anti-inflamatórios do que os inflamatórios. Por exemplo, na Itália, se a gente pensar, a Itália, ela está no topo dos países com melhor qualidade de vida e melhor longevidade. E se tu pensar na alimentação deles, o que te lembra mais, assim? Massa, né? Carboidrato, pizza. E por que mesmo assim, daí o que acontece? O glúten, ele é um potencial inflamatório, então ele estaria na classificação dos alimentos mais inflamatórios. Mas também existe o processo que eles utilizam, que lá a maioria dos alimentos de trigo é feito por fermentação natural, que é mais longa, quebra esse glúten, mas também pela diversidade, porque eles acabam pegando muito da dieta mediterrânea ali junto. Então tem o trigo, que tem o glúten, que seria mais inflamatório, porque também essa fermentação natural não é de acesso a todo mundo. E tem muitos alimentos anti-inflamatórios, muito azeite, muitos legumes, tomate, né? Então, consegue fazer esse equilíbrio, consequentemente, tem uma longevidade maior. Acho que dá pra gente pontuar alguns outros alimentos, assim, acho que vale a pena, né? Alguns inflamatórios potenciais aí. O glúten, que a Gabi já falou, tem álcool, né, pessoal? O álcool não dá pra deixar de fora. O açúcar, não só o refinado, mas açúcares, assim, em geral. Uma carga glicêmica alta, né? O que mais que a gente tem aí? A caseína. A caseína. Que vem do leite, pra quem não sabe, a proteína do leite. O que mais que a gente tem? Tem pessoas que falam bastante do café também, que ele gordura saturada. Que ele acaba sendo inflamatório. E vindo um pouco para essa questão da caseína também, dá pra gente lembrar uma parcela da população também que vem adotando uma dieta mais anti-inflamatória, que é o pessoal que vem estudando mais sobre o espectro autista, né? Então vem restringindo mais a caseína, vem restringindo mais o glúten, porque já estudaram que tem um potencial grande para melhorar as sinapses. Vamos lá, pessoal, são as ligações dos neurônios lá, né? Para que o desenvolvimento neurológico seja melhor, que tenha um melhor desenvolvimento, uma melhor aprendizagem. E eu acho que isso serve para todo mundo. Com certeza. A gente pode pegar essa fatia que foi estudada e trazer para todo mundo, né? população. A gente, quando falou do equilíbrio ali, né? E assim, ó, aqui no Brasil, tudo que eu ingeri, vamos supor assim, um exemplo. Eu acordei de manhã, eu tomei meu café, eu almocei, fiz um lanche, jantei. Essa minha dieta diária, pelo menos 20% dela é com algum alimento ultraprocessado, no mínimo. Tá? É que as pessoas se habituaram àquele café da manhã. O que nos remete ao café da manhã? Café com leite, um pão com manteiga, né? É esse o café básico do brasileiro, mais ou menos. Então, são duas coisas, três inflamatórias. O leite, o café e o pão com o glúten. E às vezes falta assim, diversificar essa alimentação. Claro que às vezes uma pessoa que não tem condições, a gente tá falando assim de pessoas que às vezes pode comer uma fruta no lugar do pão, pode tomar um chá em vez do leite, porque isso vai ser já vai começar um novo hábito alimentar que vai melhorar o seu sistema imunológico, vai melhorar todo o organismo, né? Uma coisa que é interessante, assim, eventualmente eu posso ter uma dieta muito anti-inflamatória, mas não quer dizer que é uma dieta com baixa caloria, né? Não quer dizer. Não quer dizer que eu estou fazendo essa dieta que eu vou perder peso, se esse é o objetivo de alguém que está nos escutando. Não é isso, né? Mas agora eu vou aproveitar teu gancho. Dieta e regime são diferentes, né? Porque dieta é tudo que a gente faz. A gente fala, tipos de dieta. Na verdade, o teu tipo de alimentação é considerado uma dieta.
né? O regime é isso que tu tá Pra dizendo, perder que é peso. essa restrição. Então, tu tá restringindo ou um grupo alimentar ou um volume calórico, é o regime. Então, tem uma diferença entre dieta e regime. E dieta, a gente combinou, né? O tema é esse do podcast e existem várias. Mas difícil a gente achar uma dieta específica ótima para todo mundo. Não é receita Eu de acho bolo, que a né, gente pessoal? tentou puxar nesse podcast exatamente isso. Das pessoas se atentarem da dieta para beneficiar a sua saúde, que vai vir o emagrecimento. Ele vem junto, ele carrega junto o emagrecimento. Mas não focar tanto a dieta com emagrecer, a dieta com o regime, dieta para perder peso. Não é esse, é Porque, qualidade, mas se for né? pensar que 90% das pessoas, elas querem uma dieta para emagrecer, para perder barriga, E fácil. né? E fácil e milagrosa. Mas tem que pensar que o nosso objetivo, desde o início nesse podcast, de trazer informações, é orientar as pessoas para procurar uma maneira mais saudável de viver. E vai ter esses benefícios. Eles vêm se tu começar a ter uma dieta mais anti-inflamatória, tirar um pouco aquele... Quem que não gosta de comer um pão cacetinho? É maravilhoso. Mas deixa para de vez em quando, né? Começa a substituir os alimentos por alimentos mais saudáveis, que vai ter a perda de peso automática, inevitável. Eu acho que teve uma época, eu acho, Gabi, tu que acompanha aqui, é mais nessa área, que o pessoal acabou tirando o regime, tirou a dieta para reeducação alimentar, né? Porque justamente são duas palavras que nos remetem a coisas restritivas, a coisas ruins, a regime, né? Um regime nem se usa mais por regime conta disso. ditatorial, né? As nossas avós diziam assim, eu tô de dieta pós-parto. Então é sempre, não era nem questão da alimentação, mas é questão de estilo de vida, né? Então é uma coisa que tu tem que se dedicar, é uma coisa pesarosa. Então, quando veio essa onda do reeducação alimentar, parece que a galera deu meio que uma relaxada e aderiu um pouco mais, né? É fazer o equilíbrio, porque até há pouco tempo o ovo era horrível. Daqui a pouco o ovo é bom, daqui a pouco vai voltar a ser horrível de novo. Tem muita mudança a nutrição, né? Daqui a pouco a gordura, tem que comer, o azeite é bom, o óleo de soja é ruim. E aquilo daqui a pouco começa a estudar, se aprofundar mais e tem uma mudança. Então, por isso que não adianta, agora eu vou fazer só comida com banha, porque é o da moda agora é a banha. Daqui a pouco cai em desgraça e não é mais. Então, a gente tem que tentar manter o equilíbrio, ter uma dieta controlada, equilibrada, para não cair nessas ciladas, que daqui a pouco eu vou comer um monte de gengibre, que é anti-inflamatório, e daqui a pouco vem lá que ele causa algum problema. Tá, e eu acho que assim, ó, não é uma receita de bolo, como alguém já falou. Assim, eu posso ter a mesma dieta, o mesmo plano alimentar da Gisele, e não funcionar tão bem para mim, porque eu tenho características, Tem a carga né? Eu tenho a minha carga genética, eu tenho a minha resposta inflamatória, então eu vou ter uma resposta. Então a gente não tem como padronizar. Tem o teu sono, tem alguma medicação que tu toma, tem os teus hábitos de atividade física, tem a quantidade de água que tu ingere. Tudo isso é diferente, cada pessoa é uma, e não existe uma regra. Segue isso que vai bem. É a mesma coisa, te dou um analgésico, para ti funciona, para mim não funcionou. E assim são as coisas, porque é o teu organismo que vai responder. Assim eu falo para os meus pacientes, até na parte estética, puxando agora um pouquinho para o meu lado também. Por exemplo, eu vou aplicar um bioestimulador em ti e na Gabi. Da mesma maneira, com a mesma técnica, o mesmo bioestimulador. Em uma pode ter um super resultado e na outra não tem. Por quê? Porque uma é estressada, uma bebe, uma fuma, uma não tem uma alimentação adequada, uma faz muita atividade física, e assim vai. Então, tudo depende do organismo da pessoa, das suas células responderem. Então, cada pessoa é uma e vai responder de acordo com o teu comportamento. Como tu leva a tua vida, tu vai ter benefícios e vai ter resultados positivos ou não.
Olha aí olha quanto se falou sobre o jejum intermitente, né? Jejum intermitente. Não, todo mundo tem que fazer jejum. Tem que fazer jejum. Faz muito bem o jejum. Jejum. Melhora o esclarecimento. Não sei, não. Ainda não. Na minha desgraça caiu, graças a Deus, que pra mim não funciona. Mas exato, mesmo o jejum intermitente para muitas pessoas não funciona. Não funciona para o objetivo que ela está buscando, que seja de emagrecimento, por exemplo. Sim, antes era comer de 3 em 3 horas, né? Não, logo que eu me formei, Deus o livre se não comesse de 3 em 3 horas, porque os estudos mostravam que precisava, né? Melhorava o metabolismo, tudo. Novos estudos são feitos, né? Então tudo se atualiza. Do mesmo jeito que uma medicação não era tão boa, é legal a mudança. O jejum intermitente veio até para mudar um pouco isso. É importante ter um descanso gástrico, por exemplo. Não precisa ficar estimulando essa liberação de insulina continuamente com essa comendo de 3 em 3 horas. Mas, de repente, para ti funcione melhor comer de 3 em 3 horas. Então, sempre é importante respeitar a particularidade de cada um. Inclusive, hábitos caseiros, né, que vêm de décadas e gerações, tem que ser respeitado também na hora de prescrever um planejamento alimentar. Sabe que foi feita uma pesquisa analisando as 6 principais dietas: jejum intermitente, cetogênica, anti-inflamatórias, e colocaram as pessoas a fazer essa dieta e analisaram o resultado em 3 meses. Em 3 meses, 70% tinha o peso menor do que o inicial. Ótimo, tá? Analisaram no final de 12 meses, apenas 12% estavam com peso abaixo do que começaram. Grande quantidade estava acima do peso que começou. Né? Um grande percentual. Então isso mostra porque uma dieta restritiva tu não consegue levar por muito tempo. Então 3 meses, de repente uma pessoa que precisa perder 6 quilos, perde em 3 meses esses 6 quilos. Mas consegue manter depois. E uma pessoa que precisa perder 20 quilos. Então, tu precisa ter uma dieta que tu consiga levar ela por mais tempo. Eu sempre digo que tu tem que pensar nessa alimentação. Essa alimentação eu consigo fazer pro resto da minha vida. Vai dar certo. Então, tu segue nesse plano alimentar que vai dar certo. Cuidado geral é pra vida. Não é agora. Exato. Então, se tu precisa incluir um pão cacetinho todos os dias, existe uma maneira de incluir isso. Porque existe alimentos que são mais anti-inflamatórios do que o pão francês, né? A gente fala. Então, tu vai equilibrar o coeficiente inflamatório dessa dieta, mas tu vai conseguir que essa pessoa leve esse tipo de alimentação por mais tempo, porque tem aquele alimento afetivo, de repente, que pode ser esse pão francês. Eu acho que o nosso teria que ser equilíbrio, porque a gente vai e volta, é o caminho do meio do equilíbrio. Deixa eu, em relação ao equilíbrio, assim, ó, em relação à oncologia, a gente tem testes genéticos, né, que me diz, olha, eu tenho predisposição a ter isso, aquilo, e tem outras, né, doenças neurológicas, e tem a parte nutricional também, né, que vai dizer assim, olha, eu vou fazer um teste genético, vai me dizer as características que eu tenho, que eu vou me adaptar melhor com uma cetogênica ou uma anti-inflamatória, ou seja lá. Isso a gente tem como fazer hoje em dia, né? Tá bem crescente, né, esse caminho do teste para ver o tipo de alimentação que mais resulta em benefícios para o teu organismo. Que eu posso ter uma resposta melhor para aquilo que eu quero. Eu quero ganhar massa muscular, eu vou ganhar massa muscular fazendo aquilo que talvez a Gypsy vai comer a mesma coisa que eu e não vai funcionar. Lembrei de uma outra. Falando nisso... Tem a do sangue. Então, gurias, isso vai ser um tema para um outro podcast. Já? Que vai ser a longevidade. E aí, falando sangue. Vamos deixar essa curiosidade, vamos deixar o pessoal ficar dieta do sangue? Fala, Gypsy. Não, a gente tem mais um tempinho, eu achei que não tinha, mas me avisaram ali e disseram que não. Mas é que eu acho que a do sangue, o que ela veio, eu lembrei dela justamente porque tu falou de teste genético, né? Então tu já começa mais ou menos a separar grupos, né? E daí refinou-se. Mas eu acho que fica num... Como é que é antes, né? Era por grupo sanguíneo. Conforme o teu grupo sanguíneo, tu tinha que comer mais ovos, tu tinha que comer mais não sei o quê, entendeu? Sim, Conforme isso, né? E eu recordei justamente por isso, porque então começou a dividir em tipos mais, digamos assim, eu tô separando por células, alguma coisa já nesse sentido, e aí vem o teste genético justamente para não, agora sim. E às vezes esse é o caminho para ti. Até de uma maneira mais... Claro, tem o teste genético, o teste do sangue, que é muito legal, mas às vezes a pessoa em casa, eu tomei o leite, não me fez bem.
eu fiquei com uma sensação ruim, fico pesada, não fico bem. Evita aquele alimento. Então a pessoa começar a se policiar, né? Eu bebo, mas não, no outro dia eu tô super mal. Diminui, bebe um pouquinho, toma com água, intercala a bebida com a água para tentar se conhecer, para não, às vezes, não ter acesso a uma coisa tão, né, mais refinada, mais científica, mas começar com esses cuidados básicos do dia a dia, que já vai começar a melhorar a sua saúde, vai melhorar o seu sistema imune, porque uma pessoa com sistema imune em dia não vai ter câncer, né? O câncer é uma doença multifatorial. É muito difícil esse câncer, né, Carla? Eu penso assim, eu quero viver até os 100 anos. O que mais me assombra é a possibilidade de um câncer. Porque eu acho que, por mais que tu tenha uma alimentação boa, que tu faça atividade física, ainda tu pode estar disponível não, mas predisponível a isso. Predisposto geneticamente. Na verdade, sim, tá. Só um parênteses, o câncer é uma doença multifatorial, então entra várias coisas ali, é um conjunto, não é uma causa isolada. Tem uma mutação genética que predispõe, não é sentença de nada, então tudo tem que... 30%. O quê? A parte genética? Não, de 10% a 20% no máximo. O resto é estilo de vida, tá? É o que tu come, o que tu bebe, o estresse, tristezas, tudo. Tá, aí voltando ali nas tristezas, a que a Gisele falou ali, ela salientou aquilo, a gente tem que se conhecer, né? Eu comi, sei lá, comi arroz e feijão, me senti estufada, não me senti bem. Mas isso é uma jornada, gente, não é de uma hora para outra, porque tem todo... A dieta vem junto com o estado de espírito da pessoa, né? Então, muitas vezes tu come porque tu tá ansiosa, tu come porque tu tá... o dia foi ruim, eu quero comer alguma coisa. Então, assim, para ti chegar ao nível de te conhecer e saber que não pode comer arroz com feijão, ou se tu tomar muito café, tu vai brigar com todo mundo na tua casa. Então, isso é uma jornada, não é de uma hora para outra que a gente aprende e a gente consegue identificar. E a gente só vai conseguir isso a partir do momento que a gente parar e começar a olhar para nós mesmos, né? Porque eu vejo muito assim no estilo de vida que o mundo tá hoje, né? É tudo no automático, né? A gente só vai. A gente passa no mercado e pega o produto mais rápido de se comer e bota dentro do carro, enquanto tu tá no carro indo pro trabalho, tu tá no telefone fazendo outra coisa e daí tu tá beliscando aqui. Então, assim, nesse estilo de vida muito acelerado, muitas vezes a gente esquece de ter aquele momento, de parar e olhar pra nós, né? Destruir assim, né? A pessoa se esquece de destruir uma pessoa que toma, às vezes, uma garrafa de vinho, 1 ou 2 por dia. Tá querendo se destruir. Não, inconscientemente. Inconsciente. Claro que a pessoa não tá, vou beber porque eu quero me suicidar, quero morrer. Não. Por isso que também tem que se conhecer, tem que saber, né? Daí é outro tema de terapia, de autoconhecimento, porque tudo tem um motivo, né? Qualquer coisa que tu faça, desde tu beber, de tu comer em excesso ou de tu não comer, em alguma coisa vem, de algum lugar tá vindo aquilo. E a conta vai chegar em algum momento. Essa questão do nível de autoconhecimento, né? Isso aí independe do teu nível social ou do teu nível financeiro, né? Talvez algumas pessoas com nível bem mais baixo, financeiro, tô falando, tem um autoconhecimento enorme. Como é que a gente vê isso? Olha só, no Brasil nós temos dois polos, né? Vamos pensar assim, eu tenho aquela população que está em risco alimentar, que é gigante, tá? Pelo menos 33 milhões de pessoas aqui no Brasil não ingerem alguma refeição, têm dificuldade de alimentar os seus familiares, então é uma coisa gigante. Mas, por outro lado, eu comecei o podcast falando para vocês que nós estamos cada vez mais obesos ou acima do peso. Isso em relação ao Brasil. Aí tu pega essa população que tem um poder aquisitivo menor, que tem dificuldade no acesso, e tu pega outro polo que tem condições e que está fazendo escolhas ruins, né? Então tu tem 2 polos. E aquela população que está passando trabalho,
financeiramente também acaba fazendo opções ruins. Mas quantos adolescentes que a gente conhece que só come miojo, só come arroz, que não come uma fruta, não come um legume, não come... Porque para os pais é mais fácil. Deixa que come, não. Está comendo, pelo menos está comendo isso. Quantas crianças com 5, 6, 7 anos está só mamar, tomando leite ainda? Então, e não é às vezes é uma pessoa que tem instrução, que tem conhecimento, que tem um nível de vida bom e tá os filhos se alimentando mal, todo mundo se alimentando mal, abre um pacote de miojo e é o jantar deles. Eu acho que a gente vai entrar um pouco de estilo de vida e tudo mais, que vai ser para falar sobre o que na próxima, então. Próximo. Vai ser sobre longevidade, que foi o que eu atropelei a Gypsy, que já que a gente está nessa conversa que multifatorial, multidisciplinar, porque não tem uma coisa só, porque o ser humano é muito complexo, né? Então tudo envolve. A gente vai falar sobre longevidade. Nossa, acho que longevidade nós vamos precisar quase de 2 podcasts, porque acho que vai abraçar todas as áreas. Acho que sim. Tô curiosa já. Vamos Então tá. Até a próxima, então, gurias. Até o próximo. Até mais.